Está começando Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric von Draxler. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que estão aqui acompanhando o aquecimento do Papo Veloz aqui na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. Eu sempre faço questão de falar o MHz, porque ninguém sabe o que é isso. Que legal! Que vocês continuam acompanhando, além da Prime News FM, também nas nossas redes sociais, @PGM Papo Veloz, também lá no VocêTubo e também lá no site Roxinho e todas as plataformas de áudio, enfim. Você que tá vendo na live do YouTube, tá ali o QR Code para você apontar e baixar também para ouvir a rádio Prime News lá no aplicativo da Radiosnet. Ou então você vê no navegador radiosnet.com para você ouvir a programação da Prime News FM 92.6 MHz. Eu já falei que é 92.6 MHz, eu não lembro. É porque a gente tem que enfatizar essas coisas, né, Rodrigo? Primeiramente, boa noite pra você, Rodrigo Vilela, que tá aqui também pra gente falar de mais um final de semana de esporte motor. Né, Rodrigo? Vamos lá. É isso aí, Eric. Boa noite pra você, boa noite a todos os ouvintes da Prime News FM. Já fizemos as honras pra todo mundo do YouTube, tanto o YouTube do Papo Veloz quanto o YouTube da rádio também. A gente sempre entra um pouquinho antes, faz aquele cumprimento com todo mundo e começa oficialmente na rádio. Então, se você está ouvindo a gente, deixa um comentário lá no nosso canal, ou no Papo Veloz, ou na Prime News FM. Estamos agora ao vivo também para falar de esporte motor, porque as categorias já começam a retornar, Eric von Draxler, aos pouquinhos, mas já estão de volta. E o mais sensacional é que as categorias já estão voltando, já tem treta pra gente destrinchar aqui. Assim, vamos começar o programa, né? A gente já leu aqui Agora, sério, Rodrigo, aproveitando o ensejo, já podemos começar aqui o programa, porque, afinal, a dona Jacira já deixou seu comentário. A dona Jacira, pra quem não sabe, é a mãe do Rodrigo, e também a Vanessa, que é a irmã do Rodrigo. Só que não deixa comentário dando boa noite é a esposa do Eric, mas tudo bem, eu já tô acostumado com isso, até porque a pessoa não gosta de esporte motor. Tiger Veia passou pra enviar boa noite a todos. Boa noite, Tiger Veia. O Theo mandou mensagem, o Cavalinho Gremista, enfim, todo mundo aqui que tá aqui acompanhando tá acompanhando no VocêTubo e também aqui na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. Vamos lá, Rodrigo! Vamos começar aqui o nosso programa trazendo de volta, né, uma vinheta que já ficou arquivada, não? Trazendo de volta uma vinheta... Anormal, pelo amor de Deus. Não, por isso que eu falei, vou explicar por quê, pessoas. Trazendo de volta uma vinheta que ficou arquivada, por quê? Porque tem sempre um bando de Zé Prego que chega e fala que a gente não entende a dinâmica de certas categorias. Só que nós temos uma coisa que é assim, nós temos uma vinheta específica para temporada regular e para temporada e a fase de playoffs dessa categoria que a gente vai falar agora, que é a NASCAR. NASCAR. Que começa a sua temporada de forma oficiosa. Eu digo oficiosa, Rodrigo, por quê? Para o pessoal que acompanha a Prime News, que está chegando aqui agora, primeiramente, sejam bem-vindos. A gente tem que mencionar o seguinte: a temporada mesmo, ela só vai começar, se eu não estou enganado, daqui a 2 semanas. Né, que começa com as 500 milhas de Daytona. Mas tem outras corridas antes que não contam pontos para o campeonato, além, é claro, da classificação para as 500 milhas de Daytona, que é o seguinte: vamos falar do Clash da NASCAR, que vai ser realizado agora nesse final de semana, né, Rodrigo? Sim. Enfim, vamos falar sobre isso. A surpresa, lógico, desde o ano passado, você tá confirmado, ninguém pegou a informação ontem e se diz surpreendido, não. Mas a disputa vai ser no Bowman Gray Stadium. Diferente dos últimos 2 anos que aconteceram no Coliseu de Los Angeles. Então, quer dizer, uma praça nova, completamente
desconhecido para muita gente. E a expectativa, Eric, é pelo menos no mínimo ter uma bagunça. Tem grama por dentro, então vai ser uma... A expectativa é de uma corrida completamente maluca. Ela não tem inclinação nenhuma de curva. Ela tem o tamanho de uma pista de atletismo, pra você ter uma ideia. 1/4 de milha. Exatamente, mais especificamente 400 metros. E tá localizada na cidade de Winston-Salem, dentro do complexo universitário de Winston-Salem, na Carolina do Norte. Sabe qual é o nome da rua onde passa a rua principal que dá acesso ao estádio, Eric? Deixa eu verificar. De curiosidade apenas pra você. Aham. Qual que é o nome da rua? Rua Martin Luther King. Ah, sim. Bastante simbólico, visto todo o passado da NASCAR também, né? Com certeza, né? Enfim. Acho que é pra quem... A expectativa pra essa prova, né? Não, só ia comentar que a expectativa dessa pista minúscula, como eu falei, pequenininha, não tem ainda confirmação se vai transmitir no Band Esportes. Diz o Band Esportes que eles separaram lá na programação deles que tem a NASCAR, tá lá separado um horarinho pra NASCAR. Mas o Lipe Paega, que é o comentarista da transmissão, Eric, na transmissão oficial na Band, confirmou que a NASCAR vai transmitir essa corrida no seu canal oficial no YouTube, para todo o planeta. E de grátis, como diriam os outros. Vai ser no 0800. Que bom, né? Aí eu vi vantagem. Lógico, ainda bem que tivemos. Na segunda-feira, pessoal, a gente vai... Como a próxima semana, a gente vai usar a próxima semana para fazer um apanhado geral de todas as categorias principais. Que já estão definindo seus pilotos, já estão confirmando, que logo já começa. Então a gente vai fazer um apanhado de calendário, de pilotos, equipes, algumas mudanças importantes da maioria. Da NASCAR, a gente meio que adianta um pouquinho agora, porque praticamente, né, Eric, virou um todos contra Penske para essa temporada. Esquece o Clet vai ser uma bagunça, como eu falei. Antes de prosseguirmos, eu posso fazer um convite aqui? Deve. Aqui, antes dessa. Vamos lá. Quem tá vendo aqui na Prime News, depois, uma sugestão, quando a gente acabar aqui o nosso programa, a gente vai comentar lá no YouTube uma tradição nossa, que é o Spotter Guide, que é o que? A gente analisar as pinturas dos carros que vão competir, entendeu? Como a gente não tem como mostrar a imagem na rádio, a gente vai fazer essa graça pra vocês. Acabou o programa lá, vocês entram lá no nosso canal, youtube.com/pgm Papo Veloz. Ou no youtube.com/Prime News FM, que também está ao vivo. Sim. E a gente vai mostrar toda a lista dos carros, a gente vai colocar aqui na tela. É uma tradição que a gente sempre costuma fazer. Por quê? Por que isso? Aliás, o que é o Spotter Guide? Para explicar pro pessoal. As categorias estadunidenses, principalmente a IndyCar e a NASCAR, elas modificam suas pinturas dos seus carros de acordo com os patrocinadores. Então, às vezes, patrocinador... Parece a fazendo faxina em casa. Toda hora ela muda o móvel de lugar. Exatamente. O que acontece? Quando os patrocinadores, eles estão... Às vezes a equipe tem um determinado patrocinador, mas numa determinada corrida ela paga para exibir em maior quantidade. Então a pintura acaba mudando. Para guiar principalmente o público e quem está assistindo em casa, saber quem é quem, as categorias disponibilizam sempre um Spotter Guide, que nada mais é do que
uma lista com todas as pinturas dos carros, e uma vez que seja oficializado pelo Spotter Guide não pode mudar. Então as equipes também sabem disso. É disponibilizado sempre, em média, 5 dias antes da corrida, do primeiro treino livre acontecer no evento. Ela é disponibilizada no site oficial. No caso da NASCAR, tem no site oficial. Inclusive, depois o Eric vai me mandar o link, claro. E a gente vai mostrar pra vocês as pinturas. Geralmente pro Clash acabam sendo as pinturas que eles mais vão usar durante o ano. Geralmente. A título de informação, Rodrigo, o Spotter Guide pro Clash agora desse final de semana foi publicado no dia 29, também conhecido como anteontem. Exatamente, ou seja, quarta-feira. Vai ser no sábado. Ok, 3 dias. Aceitável. É. Noite de sábado, isso mesmo. Exato, porque os eventos começam no sábado. Pra gente passar algumas coisinhas, vale passar os horários que vão acontecer, porque a primeira atividade acontece amanhã. Só vai ser a Cup Series, lembrando a NASCAR, para quem não conhece a NASCAR, geralmente as categorias nacionais da NASCAR, as principais, são 3. É a Truck Series, que seria uma espécie de terceira divisão, tem a Xfinity Series, que são disputados com Muscle Cars, que são... é como se fosse uma segunda divisão, e tem a Cup Series, que são os carros principais. A Ford corre com o seu modelo Mustang, a Chevrolet corre com Ai, Z1. Fala, ZL1, Camaro fala ZL1. aí. Preciso beber água. É o Camaro ZL1, que na verdade a marca deve ser descontinuada em breve, então eles não vão usar a marca. Não vai ser mais a marca Camaro, eles vão tirar, vai ser apenas vai ser o Chevy ZL1, se eu não estou enganado, e Isso. a Toyota usa o Camry. Exato, a Toyota usa o Camry, já há muito tempo que a Toyota usa o Camry. Acho que até porque nem tem outro pra usar. Faz parte, Eric. Vamos passar os horários? Rodrigo, só pra... Fala, Sim, fala aí. Só para explicar aqui, sim, você falou das divisões. A Cup Series, a gente também tem uma coisa assim, que é evitar aquela coisa de porque existe uma coisa chamada naming rights, né? Vamos explicar pra você aqui. Existe uma coisa chamada naming rights e tipo, o Rodrigo mencionou a Xfinity Series, que seria a segunda divisão, que a gente não tem um título pra ela. Assim como tinha Cup Series, que durante muito tempo era Monster Cup Series. E a Truck Series, só pra situar, é Craftsman Truck Series, né? Porque a gente fala só Truck porque pra facilitar, mas a gente tem que citar o nome completo, Craftsman Truck Series. E também tem as regionais. E aliás, Rodrigo, eu tenho que mencionar isso também. O próximo jogo oficial da NASCAR, né, que deve sair esse ano, vai ter as 4 primeiras divisões da NASCAR, que é a Cup, a Xfinity, a Craftsman Truck e a Arca Menards, que é a divisão leste e oeste. Seria tipo a 4ª divisão da NASCAR, vamos dizer assim. É a NASCAR regional, seria a 4ª divisão da NASCAR. Sensacional, cara. Ótimo. É ótimo mesmo. Porque a Arca tem corridas muito bem disputadas. Que usa um carro, se eu não me engano... E a Arca usa, tipo, se eu não me engano, acho que um carro de 2 gerações anteriores. Sim. Não, ou uma geração anterior... Não, eu acho que são 2. Uma ou 2 gerações anteriores. Eu acho que são 2. Se não me falha a memória, são 2. Quem estiver ouvindo a gente, quiser comentar, pode corrigir à vontade. Somos abertos a correções, tá, pessoal? Sim. Horários, né, Eric? Porque a primeira atividade começa às 8h10 Sim. amanhã. 8h10, horários de Brasília, tá? Às 8h10. 8h10 da manhã. Da noite, lógico. Ah, tá. Com os treinos, começam os treinos livres. As classificações, que são, na verdade, pequenas corridas. As corridas já começam amanhã, às 10h30 da noite. E no domingo, às 8 da noite, vamos dizer, tem a classificação, a última chance, que eles até chamam de Last Chance Race. Repescagem. A corrida da última chance, que nada mais é do que uma repescagem. E às 10 da noite, a corrida que define o vencedor do Chase de 2025, Eric. Que inclusive já está agendada como o Rodrigo falou,
lá no site oficial da NASCAR. Já tá lá esperando, ao vivo em 2 dias. Exatamente, vai ser bom. Tá aguardando. É muito bom. Se a Band não transmitir, assistam por lá também, Tem que vai plano ser B. muito bacana. Tem um plano B. Com certeza. Eu não sei se... Então vamos lá. Então vamos, já temos aqui 20 minutos aqui de programa, então vamos estender o convite. Além do Spotter Guide, o pessoal que vai... A gente vai destrinchar Eric, 20 não, formação 15. dos times da 20 de live. É verdade. É bom, é só tirar 5 minutos, ó, já estamos com 20 16 de e live. 46 de programa. É verdade, a gente tem 15 minutos aqui de programa. E a gente vai fazer o seguinte, vamos estender o convite, a gente vai tentar, além do Spotter Guide, vamos também destrinchar os times, porque são Não, esse a vários gente times, deixa pra são 20 segunda-feira aí. mas- Esse é dele, a gente deixa pra quando Segunda, começar beleza, a então. fazer as perspectivas. Que aí a gente vai fazer 2 lives Segunda-feira, então, especiais só com perspectiva. Uhum. Porque no fim de semana dos dias 8 e 9 não tem corrida, tá, pessoal? Não tem nenhuma É verdade. corrida, nenhuma. Nem corrida de formiga no, Então a gente... no quintal de casa. Eu não falei corrida de formiga não, cara. Não Por falei quê? corrida de formiga não. Esses dias eu tava aqui... Eu tava aqui em casa... fui dormir aqui, daqui a pouco eu acordei de madrugada com a cama com o meu quarto infestado de formiga me comendo. Em 2023, quando eu saí de Horrível. férias, eu fui abrir uma gaveta aqui. A gaveta não, fui ver um livro aqui. O livro tava chapado de formiga, eles fizeram um formigueiro dentro de um livro meu. Parabéns. Muito bom. Eu comecei bem as férias. Vamos pra próxima? É isso, molecada. Vamos pra próxima então, a NASCAR a gente destrinchou. Lembrando que a gente vai falar um pouco do que a gente espera pra temporada na live de segunda, com a apresentação de Rodrigo Vilela, aqui no nosso programa, que isso aqui, como vocês estão cansados de saber, é transmitido no YouTube, no Twitch, na Prime News FM, na Prime News FM 92.6 MHz da Baixada Santista. Vamos pro próximo assunto, Rodrigo, porque assim, começamos de NASCAR, agora a gente vai virar de cabeça pra baixo pra falar de troço muito insano, muito insano. Endurance. Eu demorei pra reconhecer a Vitor, mas ok. Assim, Só pra falar, queridos ouvintes, tem as uma vinhetas coisa- desse ano do programa já eram um desejo pessoal meu ter as vinhetas do programa gravado pela Natália Real, que é uma amiga muito querida que eu tenho de muito longa data, locutora, cantora, apresentadora, e consegui ter a voz dela nas vinhetas. E aí algumas coisas a gente tem que mudar, né, Eric? O som dos motores foram mudando também ao longo dos anos. A gente tem essas vinhetas, as antigas, que eram gravadas pelo Theo Rangel desde 2014. Então, quer dizer, 11 anos pra mudar as vinhetas, né? pois é, né? 11 anos que os motores mudaram, a tecnologia mudou. Aí daqui a 11 anos a gente muda as vinhetas de novo. 12 horas de Bathurst no circuito de Monte Panorama, que é um dos templos, diria eu, do automobilismo intermundial da galáxia. O circuito é um T maiúsculo. É um tesíssimo. Exatamente. É um tesíssimo. É um T maiúsculo, é um circuito maravilhoso. A prova vale pelo campeonato do Intercontinental GT Challenge, que nada mais é do que a versão Endurance do GT World Challenge, as categorias organizadas pela SRO, que é a organização do Stefani Rattel, que cuida dessa parte desse campeonato de GTs, que é um campeonato maravilhoso, um campeonato espetacular, e tem a versão com as corridas de longa duração, que incluem as 12 horas de Bathurst, inclui corrida... Deixa eu pegar o calendário, aliás, Eric, passar direitinho pro pessoal, né? Uhum. Pra gente poder passar Sim. direitinho. Eu só espero que abra a página. Muito bom. Isso é bom. Eu não sei porque que Sensacional. eu não sei porque que minha página tá demorando tanto pra carregar.
Vamos abrir o calendário. Passar o calendário, porque são poucas provas, lógico. O foco da SRO é o GT World Challenge. E são 4 corridas, são 5 corridas. Vão ser as 12 horas de Bathurst. Aí você quer a novidade, Eric, pra esse ano? Solta a pedrada. É uma pedrada mesmo, assim. Eu já vi há bastante tempo. É a primeira vez que a gente vai falar aqui no programa que a SRO... eu não vi isso. A SRO vai ser a nova responsável pelas 24 horas de Nürburgring. Eu quero ver o que vai... Porque são carros muito mais potentes do que eram antigamente os da DAC Series, que era o campeonato alemão de Gran Turismo, a DAC GT Series. A DAC GT começou a meio que ficar fraca. Por quê? Porque o DTM usa os GTs. E quem tá cuidando agora do DTM é a DAC. Então, meio que o foco foi todo pra lá. Ter a SRO cuidando de Nürburgring é um ganho gigantesco pra prova. Eu espero que o circuito proporcione um pouco de segurança em relação aos carros, porque são carros mais potentes. Mas isso aí é problema da categoria com os pilotos, Eric. Apesar de que, Rodrigo, assim, não sei se essa informação procede, mas o anel norte de Nürburgring, não sei se a informação procede, tá, mas ele foi chancelado com o grau 1 da FIA. Ele não tem o grau máximo da FIA, mas ele tem sim o grau 1, porque foram feitas reformas nele. Os guardrails foram trocados em muitos pontos. Áreas de escape em alguns pontos foram até niveladas, né? Continuam com grama, que é o charme da pista. Sim. Mas ela tem o grau... eu não diria que é um grau especial, Eric. Por exemplo, o monoposto não pode correr lá. Não, eu sei. Mas pro turismo ela tem o grau máximo. Ela é um circuito seguro. Sim. É que faz tempo que carros tão potentes não correm lá. Pois é. A última corrida com carros potentes que tivemos, e aí carros potentes, e não tivemos nenhum problema, ainda bem, foi o TCR. Uhum. Lembra que o TCR Rodrigo, fazia a corrida no mesmo fim de semana de Nürburgring? Corrida com 3 voltas? Aquilo foi ridículo. Não, nada. A título de informação, Rodrigo, a temporada 2025... Vamos continuar com as provas? Continua com as provas. Vamos lá, então. Nós temos... O campeonato abre nesse final de semana com as 12 horas de Bathurst, agora nesse final de semana. Dia 22 de junho, mês 6. Na verdade, 21 e 22. Às 24 horas de Nürburgring. Na verdade, é Nürburgring, tem um trema no... 21 e 22 de junho. Na semana seguinte, às 24 horas de Spa, quer dizer... Você tem 2 momentos de inclusão digital e gritaria no espaço de 7 dias. Que, aliás, Eric, assim... É um crime... Mais um patrocinado pela Liberty Media. Depois a gente entra em detalhes sobre isso. Eu ainda tenho que lembrar da live passada que a gente falou que ia discutir numa outra quarta e eu esqueci. Pois é, mais uma. Eu não quero nem falar. Olha, eu não quero nem falar sobre isso. Né? Por quê? Porque a prova de Spa sempre era em julho. Uhum. Ela foi posta pra junho porque a desculpa da Fórmula 1 era pra usar a pista em julho. Só que a Fórmula 1 não vai usar a data! Novidade. Por que não fez junto, então? Fazia no fim de semana o GP da Bélgica de Fórmula 1 e logo depois as 24 horas de Spa. Enfim. Porra, enfim. Aí 12 e 14 de setembro, a volta de uma das provas clássicas também do Endurance, Eric. Era uma prova que... Os 1000 quilômetros de Suzuka. Que não existia desde o WSC, Eric Von Draxler. Ó, a última edição dos 1000 km de Suzuka foi 19, que na verdade era 10 horas, na verdade. Era 10 horas de Suzuka. Sim, mas nem... mas era contado como 10 horas, né? Com essa designação... Com essa designação, desde o WSC. 2017. Não. A nível mundial. WSC. Não, vamos lá. Sim. Não, mundial, disputado como local, várias. O evento em si. A última com 1000 km foi 17. A última edição da corrida, independente da distância, foi 19. Foi 19. Não, mas essa prova ela fazia parte do calendário do Mundial de Protótipos na época.
Sim. famoso World Sports Car Championship, um dos campeonatos mais maravilhosos que existiram na face da Terra. E o campeonato encerra com as 8 horas de Indianápolis no dia 18 de outubro. Cabe mencionar, Rodrigo, que nós temos participando desse campeonato. Tem 2 pilotos brasileiros, que é o Augusto Farfus, no carro 32 da BMW, junto com Kelvin Van der Linde e Sheldon Van der Linde, na equipe WRT. Nós temos o Daniel Serra no carro 26, correndo com Will Brown e Chas Monster. Assim, não que eles sejam do campeonato, mas provavelmente eles vão correr essas provas. Por quê? Porque o Daniel Serra é um piloto da Ferrari, ele é um piloto Ferrari, assim como alguns Farfus sim, um piloto BMW. Isso aqui é a melhor coisa? Hein, Eric? Fala aí que a energia bateu. Fala aí, qual que é a melhor coisa? O Augusto Farfus fez o melhor tempo no primeiro treino livre. Dali. E já começou E também cabe daquele jeito. mencionar, Rodrigo. Oi? E também cabe mencionar, Rodrigo, que a equipe WRT tem outro carro pilotado por Charles Verts, Rafael Martiello e um tal de Valentino Rossi que não tem mais nada pra fazer em casa. Não, né? pior é que ele tem, Eric. A Francesca tá enchendo o saco dele e ele só vai correr poucas provas esse ano. Né? Porque. Vamos lá, deixa eu passar aqui rapidinho então, Eric. Ó, o primeiro treino livre teve o primeiro tempo do Augusto Farfus e do Kelvin Van der Linde, com 2 minutos, 2 segundos, 9.000 décimos de milésimo. Sim, eles usam a quarta casa decimal. Foram 17 voltas para. O Rossi ficou em quarto, o Daniel Serra em nono. Aí, segundo o treino livre, tivemos o nome da equipe Volante Rosso Motorsports, com o Jamie Day fazendo o primeiro tempo. Os brazucas não competiram nessa. São divididos, tá, pessoal? Os tempos são. As equipes são divididas. Aí o terceiro treino livre. Já teve mais gente. Maru Engel e Michael Grenier, da Mercedes, da equipe GMR. Farfus foi quinto, Rossi foi o quarto. Cadê o Serra? Cadê o Daniel Serra? Sétimo. E no quarto treino livre foi a Yamaha Racing Team MPC com Lion Talbot, da Austrália. Amanhã a gente tem a classificação. Vou até abrir direitinho para pegar para vocês. Enquanto o Rodrigo pega a classificação. Sabe o que eu ia te pedir, Eric? A gente mencionou que a pista tem 6.000. Não, falar os dados da pista. Procura ver se tem alguma pilota na prova. Eita. Só um minutinho. Enquanto isso, a pista tem 6.213 metros, são 23 curvas. O recorde da pista atual é de 1,59,2910 do Christopher Mies da Audi em 2018. O destaque da pista é basicamente um trecho de subida muito sinuoso e um trecho de descida muito sinuoso seguido por uma reta absurda, um ladeirão, é um ladeiraço, a Colrod, é um ladeiraço que já foi um ladeirão mais reto ainda, só que metendo uma chicane no final para poder evitar que pilotos deem PT nos carros e neles mesmos, né? Ali, né? Nos carros e nos pilotos, né? É pra dar PT só no carro, entendeu? Você falou que você tem piloto. Isso, agora enquanto você procura as pilotas, eu já passo quais são os outros horários. Hoje ainda, a partir das 11 horas da noite, você pode entrar lá no YouTube GT World, né? Mundo GT World, e vai passar a classificação. E amanhã, no mesmo canal, às 15h45, começam às 12 horas. 15h45, Eric, a largada deve ser às 16 horas, o horário daqui. 16 horas, o horário daqui, os pilotos vão madrugar pra correr.
14 horas de vantagem. Eu não tô A largada lá vai ser 6 horas da manhã. Não tô localizando nenhuma piloto, não. Às 6 horas da manhã no sábado, tá, pessoal? A largada lá na Austrália. Pra gente é às 15h45. Por aí. Não localizei pilotos, mas tá. Beleza. Então, só pra fechar aqui, os últimos campeões da corrida foram Ayhan Guven, Lorenz Vanthoor e Matt Campbell, que venceram com o Porsche 911 GT3R com 1.708 km, né? Percorrendo 275 voltas, 1.708 km. O recorde de duração foi do 23, que meteram 323 voltas. Nossa, é muita coisa. Mais de 2.000 km. Isso é muito absurdo. Sim. A lista do campeonato, Eric, do campeonato, tem 14 carros. Provavelmente vamos ter mais carros locais disputando essa prova. Sim, é isso que eu tô vendo aqui. Tem o GT3, GT4 e o convidado aqui. Sim, tem bastante convidado, aliás. Lembrando as classes, temos a classe Pro, né, de profissional, Silver, Pro AM e Bronze. Da Silver tem um piloto só, tem uma equipe só que vai competir, uma equipe toda... Que é a Volante Rosso. Toda australiana, aliás. É isso. Vamos lá então, pessoas. Vamos manter a vinheta, Eric. Vamos manter a vinheta. Aliás, vamos fazer melhor. Vamos colocar de novo a vinheta. Então coloca a vinheta. Vamos fazer o seguinte. Ô, produção, aperta o botão de novo aí, dá o Hell e dá o play de novo. Hell, nossa. Endurance. É porque eu não tava reconhecendo o barulho do carro ali, né? Mas, enfim. Porque, Rodrigo, a gente fala que a treta não para, né? Teve punição no resultado das 24 horas de Daytona. E o nosso amiguinho Sebastian Bourdais tá muito feliz com a INSA, para não dizer o contrário. Para não dizer coisas a mais, mas sim. O que acontece? A Tower foi desclassificada da prova das 24 horas de Daytona. Carro... Deixa eu procurar aqui os pilotos todos. 24 horas de Daytona, 2025. Eu abro a lista dos pilotos. Muito bem, muito obrigado, Kaspersky. A gente pegar o vencedor, que não vai aparecer na lista, lógico. Eu vou ter que ir até o fim procurar quem foi desclassificado. Cadê a Tower? Não vou achar a lista. Qual é o número do carro deles? 8. Carro 8, né? Já achei aqui, ó. Achei. Sebastian Álvares. Achei, ó. Sebastian Bourdais, John Farano e Job Van Uitert acabaram desclassificados. O que aconteceu é que eles descobriram uma violação nas regras por conta do desgaste. Eu não sei se é a prancha. Aqui tá em inglês, é o skid plate. Eu não sei o que vinha a ser isso. Sim. É o skid block, na verdade. Skid block, skid plate. É o que? É o fundo do carro? O que acontece? O terceiro amortecedor traseiro, que controla a altura do carro, falhou. E aí a traseira baixou demais e desgastou mais ainda o skid. Sebastian Bourdais, sendo o piloto mais famoso do trio, a equipe tentou recorrer, não conseguiu, o protesto foi negado. E o Bourdais desceu o malho nos comissários e na INSA. Abre aspas sobre o que ele falou. O desabafo dele foi bem forte. Abre aspas. Eu vou ler ipsis literis o que ele falou, tá, pessoal? Em português, lógico. Abre aspas. As corridas podem ser cruéis, mas as entidades que as governam
podem ser muito piores. Ele já começou, Eric Von Draxler, ele já começou daquele jeito. Não. Se fosse numa outra categoria que a gente... Ele tava banido. Aqui, já, logo de cara, né? Mas ele beleza. tava banido. Ele continua. A Tower Motorsports venceu as 24 horas de Daytona na classe LMP2. O terceiro amortecedor traseiro que controla a altura do carro falhou, fazendo com que a traseira baixasse demais e desgastasse excessivamente o skid. Recentemente, a INSA sempre usou o bom senso ao aplicar regras nesses casos. Infelizmente, não foi o que aconteceu hoje, né? Ele falou no domingo. Quero agradecer a todos da equipe pela execução impecável e dedicação. E ele detonou. Porque ele detonou essa postura da INSA em lidar com falhas técnicas. Agora que vem a pedrada, só continua a pedrada. Aí ele continua falando sobre a decisão, que ele falou que a decisão faz parecer que a equipe trapaceou. Aí ele abre aspas. Fazê-los parecer trapaceiros me deixa doente, porque sempre seguem as regras. Esperamos que possamos vencer mais corridas no futuro e obrigado a todos pelo apoio. Eric, quem convive com ele, assim, algumas pessoas vieram comentar comigo que essa foi a declaração oficial para a imprensa, para o mundo saber. Aos mais próximos, ele achincalhou muito mais. É porque, assim, existe... É o que eu falo também, né? Primeiramente, vamos botar o desfecho dessa brincadeira. O carro 22, então, herda a vitória, pilotado por James Alley, Paul de Resta, Dan Goldberg e Rasmus Lindh. E a equipe do Felipe Massa, que fecha em segundo, sobe uma posição. Ele, o Felipe Fraga, Josh Burdle e Gar Robinson. Mas o que eu ia falar é aquele negócio. Eu sempre faço uma brincadeira aqui, né, pessoal da rádio, eu sempre faço uma brincadeira que é o seguinte. Como estamos numa FM, então a gente tem que dosar o que a gente fala. Eu tenho uma coisa aqui no programa, desde os tempos do Bandeirada, que é a arte de falar palavrão sem falar palavrão. Eu já usei aqui agora há pouco um termo que assim, eu vou repetir o termo, mas vocês que estão ouvindo apenas imaginem. Quando eu menciono inclusão digital e gritaria, isso também é a arte de falar palavrão sem falar palavrão. Sem falar palavrão. Por que eu tô mencionando isso? Porque, assim, uma coisa é o que a gente fala aqui na rádio, né? Outra coisa é o que a gente falava apenas pras lives, né? Principalmente na live de quarta-feira, que a gente dá uma aliviada. E outra coisa é o que a gente fala off. E o que a gente fala off, Rodrigo... É muito assim, pior. Tadinho dos ouvintes. Assim, é o que eu falo. Porque assim, eu não vou me atrever a abrir meu WhatsApp agora pra mostrar as atrocidades que eu já falei aqui. Principalmente com relação àquele carro que tem um touro vermelho pintado na carenagem. Quando a gente inaugurar as redes sociais, você compartilha bastante coisa lá. Aí lá pode. Pois é. Ou não. Sim. Vamos tentar manter uma imagem boa, pelo menos por enquanto, tá? Eu ainda nem falei pro pessoal da rádio que eu sou autista. Opa, falei agora. Mas vamos lá. Assim, mas voltando aqui à zoeira. Voltando aqui ao programa. Voltando a falar aqui o negócio. Cara, se na parte publicável o Bordé já falou horrores, eu não sei se eu quero saber o que ele falou no off. Eu realmente não sei. Olha, eu também queria muito descobrir. Sendo bem realista com vocês. Com certeza ele não vai se enquadrar no PG-13, que era outra piada que a gente fazia. Mas, vamos tentar manter o PG-13, entendeu? Que é o linguajar mais aceitável, né? Mas, enfim. Agora, porque conclusão. É tenso. Mas assim, mas o lance de estar fora das regras, quer dizer, se ele protestou é porque
Será, Rodrigo? Então, claro que os pilotos, óbvio que os pilotos, eles às vezes exageram um pouquinho, né? Mas eu não me lembro eu não me lembro do Bourdais nunca ter exagerado um pouco sobre isso, Eric. Bourdais, ele sempre mostrou uma postura correta. E sim. A INSA sempre usou o bom senso para aplicar as regras. Eles sempre mantiveram uma decência, principalmente quando você tem esse tipo de problema de desgaste, de você analisar, de você, sei lá, qualquer coisa. Olha, vocês vão levar a vitória, mas vocês não vão levar os pontos. Qualquer coisa desse tipo. Porque ficou claro que o desgaste se deu com uma quebra. Ainda tem isso, né? Entendeu? Então a equipe, tá, tudo bem. Eu sei que isso pareceu o azar. Mas aí vem uma outra questão também, Eric Von Draxler. Essa vai pra conta da INSA. Solta aí. Eles perceberam que o amortecedor falhou na corrida? Porque se algum deles percebeu que falhou e não chamou a equipe pra arrumar, agiu de má fé. Tipo assim, deixou quebrar, deixou ter problema pra depois punir. Por quê? Porque a Tower tem nome de equipe que ninguém conhece e a United é a equipe chique. São coisas que eu Rodrigo Vilela, eu sei, queridos ouvintes, eu queria ter esse poder, mas eu não tenho esse poder. Mas eu gostaria muito de ter. Eu tô vendo o Rodrigo Vilela vir com um balde de gasolina pra apagar um incêndio, né? Ok. Quase isso. Mas seria muito bom, Eric, se as equipes detectassem os comissários detectassem esse tipo de problema. Foi descoberto antes, foi descoberto depois, não realmente só viu depois. Porque se viu antes e não chamou pro box pra arrumar o problema, foram pilantras. Foram pilantras. Enfim. Porque se não julgaram, cenas dos próximos capítulos, é sacanagem. Né? Não, se não julgaram, é sacanagem. Não, tipo assim, basicamente, olha, o carro de vocês tá fora das regras porque sim. Não, você não pode contestar porque não. Legal. Perfeito. Isso é muito tenso. Adorei, Rodrigo. Vai ser, assim, o que o Bourdais fala. É como você falou, como o Bourdais, assim, a gente não tá falando de um piloto tipo um Jacques Villeneuve, tipo um Montoya, tipo um Eric Von Draxler, que não tem filtro, né? Que quando abre a torneira pra falar, não quer saber, né? Mais que isso, Eric, que isso. A gente não tá falando... Eu vou ter que descer a lenha nesses dois exemplos, Eric. A gente não tá falando de um Fernando Alonso, a gente não tá falando de um Max Verstappen, a gente não tá falando de um Christian Horner, de um Toto Wolff, de pilotos, principalmente os da Fórmula 1, que gostam de ficar gritando no rádio pra puxar a sardinha pro lado deles. Nós estamos falando de um cara que o Sebastian Vettel tratava como Lorde. De um piloto que foi tetracampeão da Champ Car. Ele está na galeria de campeões da Indy, porque depois que unificou, os títulos foram unificados também. Nós estamos falando de um piloto que tem muitas vitórias no currículo, também na Indy. Parênteses, tetracampeão no sentido literal da palavra, tá? 4 títulos em sequência. Não é alternado, é em sequência. 2004, 5, 6 e 7, tá? Com a equipe da Newman Haas. Então,
A INSA deveria levar isso a sério para as próximas provas. Fazer uma análise, fazer uma autocrítica. Pô, gente, a gente exagerou, né? Pô, foi um problema que eles tiveram. A gente não precisava ter pego tão pesado. Ou não, realmente, olha, a equipe foi avisada. De repente a INSA chega e mostra, olha, nós avisamos a equipe, eles não deram a mínima. Aí muda o discurso todo. Bom, vamos ver, né? Mas eu, Rodrigo Vilela, não deixaria passar em branco isso. Não pode passar em branco. Bom, cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver. Enquanto isso, vamos continuar no Zelda, né? Porque tem outra categoria lá que a gente tem que falar sobre. Fórmula Indy. Bom, né, pra quem passou os últimos meses num abrigo subterrâneo, a Prema, né, que fez e faz história nas categorias de base do automobilismo mundial, principalmente da Fórmula 2 e 3, vai pra Indy, vai estrear na Indy esse ano e já estão mostrando bastante serviço. Estão mostrando muito serviço. Eles fizeram testes, Eric, no Thermal Club, na Califórnia, que é uma das pistas horrorosas, por sinal. Ah, o lugar é lindo, o lugar é maravilhoso. A pista é um saco. Enfim. Eles fizeram um teste. Tiveram alguns contratempos, mas tanto os dois pilotos, Robert Schwartzman e Callum Ilott, andaram no circuito. A dupla completou um bom número de voltas, comemorou o bom ponto de partida para o campeonato e abre aspas o que o Robert diz. Para esse teste no Thermal Club, o objetivo era pegar ritmo o mais rápido possível, porque na Indy não tem muitos dias de testes. Tivemos alguns contratempos, mas resolvemos tudo. À tarde seguimos o programa e tudo funcionou muito bem. Conseguimos fazer um bom número de voltas e realizamos um programa sólido de testes. Fazia um tempo que eu não estava em um carro tão divertido e agradável de pilotar, e no geral a sensação é realmente muito positiva. Trabalhamos para nos preparar para o início da temporada e para a segunda corrida aqui no Thermal, que vai ser uma corrida bem interessante. O Callum Ilott, já com muito mais experiência na Indy, coloca, né? Tivemos bastante coisa para resolver. Tem muita expectativa porque esse projeto foi criado há bastante tempo, então é incrível ver tudo pronto, tudo funcionando, junto com os outros concorrentes que puderam comparar. Tem algumas áreas para melhorar, outras nas quais estão indo bem, mas precisam manter o ritmo, e mantendo o ritmo vai dar tudo certo. Assim, Eric, a Indy, nas últimas semanas, ela teve um baque de muitas críticas, principalmente por causa da saída do Romain Grosjean. Ela ficou... Porque, assim, perder um nome como Romain Grosjean, um nome midiático, é ruim. Então, muito se focou sobre esse problema se focou nessa estreia da Prema. Porque a Indy já tem um histórico bem traumatizante do que aconteceu com a Carlin. A Carlin, equipe gigante na Europa, gigante nas categorias de base, foi para a Indy, esperava-se muito e foi uma decepção completa. Inclusive naquele ano que o Alonso não se classificou, dos 3 carros, eram 4 da Carlin, né, contando o carro da McLaren, que era o carro da Carlin também. Mas dos outros 3, só um foi pro grid. Ou seja, um papelão. E foi praticamente o início do fim da Carlin. Então, quando a Prema anunciou, muita gente ficou, vai ser outro vexame. Não tá com cara. Tá com cara de que realmente eles vão brigar, vão ser uma equipe sólida para buscar pontos, para buscar título, para se firmar na categoria, Eric. Assim, Rodrigo, só para situar, eles completaram mais de 100 voltas nesse teste que eles fizeram.
Assim, vai brigar por título? É óbvio que não. Não, é óbvio longe. que não. Mas, assim, não vai ser. Não, a Prema não tá indo pra Indy pra ser uma equipe que fica. Aquelas equipes assim que mal tem charter, vamos dizer assim, tipo uma Delcoin da vida, né? Que é aquelas equipes lá de full de grid. Delcoin, pelo amor de Deus. Que a proposta é a única equipe que ainda não tá fechada, né? Que o carro 18 segue. O carro 18 segue vazio ainda, né? Mas, enfim. A Prema vai mostrar bastante serviço, principalmente naquela questão de preparar pilotos para encarar as equipes mais graúdas, tipo uma Ganassi, tipo uma Penske, né? Sim. Vai ser interessante, vai ser bem interessante esse início de jornada deles na Indy. E com 2 pilotos muito bons, eles terem mantido o Callum Ilott, eu acho que é de uma inteligência absurda. Porque o Callum Ilott, tirando algumas besteiras que fez em Indianápolis no ano passado, Eric, ele é um bom piloto, ele é um excelente piloto. O pessoal tem mania de tratar pilotos como ruins por um erro. Como se ninguém errasse na vida, sabe? O Schwartzman, ele faz o que um certo... Um piloto brasileiro, Eric, que o nome começa com Felipe e termina com Drogovic, devia fazer. Já que a Fórmula 1 não abre as portas pra mim, eu vou trancar de vez. Com cadeado papaís. E... Papaís paga nós. Aliás, eu tenho um cadeado da Papaís que eu uso pra quando eu vou nos eventos. Pra poder fazer... Fechadura fechadura que não abre nem no grito. Nossa, essa é sensacional. Pra poder... Como é que se diz? Partir pra outra categoria. Sim. Novos ares. Vou ser feliz em outro lugar. Existe vida feliz fora da Fórmula 1. Eu canso de... Eu tô há 12 anos falando isso aqui, cara. Sim, pessoal, o Eric fala sempre isso. E quem falou também sobre o Drogovic foi o Hélio Castro Neves, uma entrevista recente que ele deu para um outro canal, que ele falou que o Drogovic já devia ter esquecido a Fórmula 1 há muito tempo, antes que a Fórmula 1 esqueça dele de vez. Né, Drogovic? Que já, né? Mas enfim. O Schwartzman fez a mesma coisa. Mesmo com muita gente achando ruim, porque ele é russo. Ele é russo. Ai, porque é Rússia. Né? Mas é um grandíssimo piloto. Foi piloto da academia da Ferrari, o que pesou também um pouquinho na escolha dele. Mas correu na Prema e foi muito feliz na Prema no tempo que ele correu. Ganhando título, inclusive. Então, quer dizer, a Prema não tá pra brincadeira. Muita gente cogitava, inclusive, que a Prema poderia sonhar em ir pra Fórmula 1 um dia. Ela faz o caminho Ela já fez o caminho do Endurance. Ela tem um carro na Europa Le Mans Series. Dizem, Eric Von Draxler. Quer dizer, dizem não. Eu ia comentar primeiro que ela tava com a Lamborghini, ela era parceira da Lamborghini no WEC. A Lamborghini saiu do WEC. Dizem que ela pode voltar com alguma outra montadora. Uma parceria com alguma outra montadora, ela retornar para os protótipos. Se retornar, eu vou bater palma, porque no Europa Le Mans Series eles andam muito bem. Agora vão pra Indy. Na Indy, Eric, pra de repente ir pra ingressar na INSA Sports Car, é rapidinho também, se empolgarem. Eu tô muito confiante que esse projeto vai dar certo, da Prema. Não, certo vai dar, eu não duvido que vá. Mas enfim, né? Foi o que eu falei. Vai ser uma equipe que vai brigar pelo título? Óbvio que não vai. Né? Tipo, ninguém vai desbancar a Penske e Ganassi de uma hora pra outra. Mas, Rodrigo, deixa eu só soltar 2 manchetes aqui da Indy. Pera aí. Vai falar da Indy ainda, pode falar então.
Não, só assim, rapidinho, só na saída. Pode falar. Né? A primeira é o seguinte: Alex Palou é convocado para mediação com o McLaren em processo de quebra de contrato. Sabe aquela treta lá novamente o meme que eu faço aqui. Passamos todos nós aqui 1 minuto de silêncio pelas árvores que foram derrubadas para gerar os papéis que geraram os contratos de McLaren e no final não valeram de nada. Quer dizer, derrubaram as árvores para nada. Tá, é uma árvore que foi derrubada à toa. A gente costuma falar quando o pessoal pega, por exemplo, uma picanha e torra ela, que o boi morreu à toa. As árvores derrubaram a árvore à toa. Porque realmente, essa novela... A McLaren reivindica a remuneração de salários adiantados e 30 milhões de dólares, cerca de 186 milhões de reais na cotação atual. Eu não vou falar mais nada. Isso tudo por quê? Porque o cara não sabe chegar e cumprir com a palavra. Ele anuncia que vai pra McLaren e é obrigado a ficar mais um ano na Ganassi. Aí ele fica na Ganassi e não vai pra McLaren. Sabe quem fez isso na Fórmula 1? Jenson Button. Lembra do Button? Que em 2005 correu na BAR, mas queria ir pra Williams. Aí já tava com o contrato assinado, a BR chiou, não, ele vai cumprir o contrato aqui até o fim. Teve que ficar 1 ano. Aí o Frank Williams, não, ele corre no ano que vem pra gente, em 2006. Só que aí chegou 2006, o Button falou que não queria mais ir pra Williams, queria ficar na BAR. Isso pegou. Phil, esse negócio rapidamente... de pré-contrato é a pior coisa que existe. Cara, pré-contrato é uma desgraça. Sem vaga na Indy, Grosjean aceita posto de piloto reserva na Prema em 2025. Fora da Juncos, foi anunciado como piloto reserva da temporada de estreia da Prema na Indy, o time que tem, como o Rodrigo já mencionou, o Robert Schwarzman e Callum Wallet como titulares e o Romain Grosjean reserva deles. Que morte horrível! Exclamação. Acho que não, de repente ele cresce pra cima, Eric. Lembra do Panis em 2000? Quando ele saiu da Prost? Falaram a mesma coisa pra ele, virou piloto reserva da McLaren. Nossa, que morte horrível. Ele foi tão bem como piloto de teste que ele foi pra BAR. Conseguiu uma vaga na BAR. E depois pra Toyota. Mas, Rodrigo, tem uma diferença. O Panis, nessa época, ele tava, tipo assim, no auge dele, eu acho. O Grosjean, ele já tá naquela fase de... ele já tá mais ou menos naquela fasezinha, tipo assim, meio pro final da... Tipo assim, o céu dele tá começando a ficar amarelo pra vermelho. Entendeu? O céu dele tá começando a ficar amarelado. Sim. Então, assim, aquela... tipo assim, óbvio, não precisa mais provar nada pra ninguém, porque entra eventos menos clássicos assim, em cima da gente, pra poder trollar, né? Apertou o botão errado, Eric, acontece, vai. Parabéns. Dedo gordo, é assim que acontece. Enfim, molecada, esse foi o programa de hoje. Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse Calma mesmo que não canal. tem tempo, Eric Mondragos. Dá tempo de despedir, dá tempo de deixar os carros. Acompanhe. Calma, Rodrigo. Temos 20 segundos. Acompanhe nossas redes sociais, siga nossas redes sociais, @PeixeMPapoVeloz. Segunda-feira estamos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo local e com esses mesmos apresentadores, né? Rodrigo? Então suma daqui e acabou o programa. Até semana que vem. Até semana que vem. E é isso, pessoal da Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. Segunda-feira a gente volta para destrinchar tudo isso aqui que a gente falou, né? A corrida da NASCAR e todo o resto. Acabou o programa, chega por hoje. E é isso. Segunda estamos de volta. Tchau. É hora de ir embora. O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.